Boa noite, bem-vindos. Tá começando um papo com Cris ao vivo. Vamos falar de política. Política, eleições. Vai ser mulher, eu prometo pra vocês. Bem-vindos, boa noite. Rosalina, obrigada. Muito bom ter vocês aqui. Hoje a gente fala com o Dionei de Campos. Olha ele aí, meu convidado da noite. Querido amigo, candidatíssimo a vereador aqui em Piracicaba. Figura maravilhosa. E a gente vai conversar um pouco sobre o que leva uma pessoa como ele a acreditar na política, né? E acreditar que a política pode, sim, ser uma ferramenta de transformação. Ana... Bem-vinda, Ana Roque, esposa do Dil, tá aqui com a gente também. Obrigada. Vamos bater um papo bem legal hoje, bem bacana. O Dil é meio que meu parceiro nas lives. A gente tá sempre falando. Ele é uma pessoa de tanto conhecimento. Primeiro que ele é um grande especialista em cachos, é um grande profissional da beleza aqui em Piracicaba. Uma pessoa que tem um papel importantíssimo assim em serviços à comunidade, muito ativo. Ele vai contar pra gente depois tudo que ele já fez sem mandato, né? E é uma pessoa muito querida, então ele conhece muito de cabelos, muito de beleza. A gente já falou de cachos, a gente já fez lives sobre isso, já falamos sobre terapia capilar, que também é uma área que ele domina muito, e hoje nós vamos falar de política. Precisamos falar sobre política, precisamos tomar conta da política para não deixar que os que a gente não quer na política se apoderem dela, não é verdade? Não é isso? Não é isso, Dionei? Vou te chamar aqui, Dionei. Até o Califórnia para saudar aqui, meu amigo. Eu adoro essa música. Descobri um grupo, um quarteto de violões que me deixou alucinada. Cadê ele? Ah! Aí essa careca tá brilhando hoje. Eu falo, meus clientes, que eu tenho brilho próprio. Sempre teve. Bem-vindo, meu querido. Fala, meu anjo. Muito obrigado pela oportunidade de novo, viu? Saúde. Isso é que eu adoro falar com você. Né? A gente me dá maior ibope, viu? Muito obrigado. Você é ótimo. Você é amado. A Ana aprovou aqui a música que eu coloquei para esperar. Agora eu pus musiquinha para esperar o convidado. Até o Califórnia, adoro. Tava linda, adoro aquela música. Também gosto. Gil, faltam quantos dias para a eleição? Já nem 17? Sei mais. 17, né? É dia 15 de novembro. Estamos no dia 29 hoje. Né? Exato, é. 16, 17 dias. 15 dias, vai? 2 semanas. O que dá para fazer nesse período? De que campanha curta, né? Não é a primeira campanha, acho que você já foi candidato, né, Dinei? Foi, Cris. Nós fomos candidatos aí na eleição passada, mas eu não consegui trabalhar, né, Cris? Aquela loucura minha de dar aula, né? Eu dava aula de manhã no Senac, trabalhava à tarde no salão, dava aula à noite no Senac, e a campanha passou, né? Foi embora, assim, o máximo que eu consegui fazer foi algumas publicações no Face, conversar com algumas pessoas e mais nada. Agora não, agora eu consegui fazer alguma coisa melhor. Tá mais estruturado? Conseguiu pegar um pouco mais de jeito? Aliás, eu queria falar com você sobre, assim, essa pandemia pegou a gente de uma forma, né, todo mundo surpresa, e analisando, eu falei, nossa, o modo de fazer campanha, eu não acompanho política, não é de hoje, eu estou desde o final dos anos 80 como jornalista acompanhando, né, e sempre tem um modus operandi aí da eleição, muda um pouco a cada ano, mas esse ano eu tenho a sensação de que mudou radicalmente, não é? Mudou, Cris. Você sabe que em função da pandemia, as perspectivas todas mudaram absolutamente para tudo, né? E eu acho que, inclusive, trouxe para nós uma aceleração virtual que a gente não imaginava que isso ia acontecer. Você mesmo, né? Você já faz a live há tantos anos, com tanta capacidade, assim, tanta qualidade.
Você, inclusive, intensificou isso porque foi a maneira de conseguir contactar com o público, contactar o serviço, o trabalho, as ideias, né? Para que a gente consiga fazer algo diferente. Então, acho que a nossa tecnologia, olha, não posso nem reclamar, graças a Deus, nossa tecnologia só vem para nos ajudar. Tem muita coisa ruim? Tem, mas acho que tem muito mais coisa boa que a tecnologia nos proporciona. Então, a campanha foi uma dessas. A gente ficou muito mais inserido dentro do telefone, às vezes, postando, falando as nossas propostas, as ideias que a gente tem para um futuro melhor para a nossa cidade, do que praticamente batendo perna na rua. A gente faz os dois, né? Não tem como fugir, tem que fazer os dois. Agora, a pandemia nos isolou um pouco, porque a gente não pode fazer aglomeração, a gente não pode fazer grandes reuniões, sempre mantendo todo aquele distanciamento, respeitando o distanciamento das pessoas mesmo. A dificuldade que as pessoas, inclusive, têm em participar disso, porque elas também têm medo, né, Cris? Você convida uma pessoa para falar assim, vamos reunir uns amigos para a gente falar um pouco de política, para vocês entenderem aquilo que eu quero. Daí, mas quantas pessoas vão? Vão 20 pessoas. Então mudou muito isso. Olha lá, o Wilson Castilho está aqui com a gente. O Wilson Castilho é o maior comentarista de política do Facebook. Seja bem-vindo. Wilson Castilho. Meu parça. Eu estava falando isso, né? Nós estamos chegando num ponto que foi cristalizado na nossa cabeça, isso é muito perigoso, isso é muito ruim, que política é ruim, que política é safadeza, que política... Cara, não é porque depende de quem faz. Exato. Tem gente boa, gente safada em todas as profissões, em todos os lugares. Tem na sua profissão, tem na minha profissão, tem dentro da política e tem fora da política. E se a gente começar a achar que a política não é pra gente, aí sim que esses caras oportunistas vão se apoderar disso, né? Ô, Cris, e tem um outro detalhe, assim, acho que a gente fala isso há tantos anos, né, Cris? A gente tem que participar como vetor de consciência, como vetor de mudança para as boas práticas, vamos dizer assim, de tudo nessa vida, né? Na sua profissão, na minha, em todos os lugares, e por que não na política? Então, o que acaba acontecendo, assim, eu tive algumas dificuldades esse ano, porque, assim, está muito caracterizado que político não presta, sabe? E não é verdade, Cris, não podemos generalizar isso. Assim como você falou mesmo, é categórico isso. Mas as pessoas têm esse hábito de generalizar para todos os efeitos, para todas as pessoas. E assim, eu não concordo. Eu acho que política tem que ser feita por pessoas do bem. Acima de tudo, pessoas que tenham consciência para o bem coletivo. Porque você não entra nisso para... Bom, alguns entram, né? Vamos pensar, né, Cris? Alguns entram para benefício próprio, né? Esses são os do mal, vamos dizer assim. Mas a gente não pode generalizar isso. Acho que a credibilidade que os outros estão deixando para os novos políticos que estão em ascensão, que estão pleiteando toda uma mudança, né, participar dessa mudança para um bem comum, está sofrendo com isso. Eu estou sofrendo com isso. Você está sofrendo com isso. Você não é política especificamente, mas você é uma pessoa muito politizada, né? E você vê esses embates que às vezes desnecessários. Então, assim, eu acho legal participar da política porque eu quero trazer pessoas boas, assim como você, para dentro desse universo. Então, você sabe, Gil, que eu te conheço há tantos anos, eu sei do trabalho, dos trabalhos que você se engaja, dos projetos que você levou, né, até a conclusão, o Pequeno Cidadão, né? O Hospital Ilumina, você, a Ana, vocês se engajaram de corpo e alma nessas causas e em outras também, né? E aí você viu que se concretizado. Aí eu fico pensando o seguinte, quando você pensa em ter um mandato, você acha que você consegue dar um passo além? Ir para a política é dar um passo além nessa sua capacidade de se envolver e de ajudar a comunidade? Cris, acima de tudo, nós, como família, eu pensar, eu e Ana, nós sempre pensamos pelo bem comum da comunidade como um todo, certo? Só que nós sempre nos esbarramos com a necessidade do poder público.
Nós precisamos do poder público para nos ajudar. Nós precisamos, quanto ativistas sociais, nós precisamos da ajuda do poder público. E nem sempre correspondidos. Por inúmeras razões, ok? Começa desde o início, quando a gente não tem documentação suficiente para que o poder público nos ajude, a gente precisa de documentação essencial, a gente vai em busca, consegue tudo isso. E aí, quando a gente tem a documentação, a gente esbarra nas ideologias. As pessoas às vezes não acreditam. A gente pode falar isso de vários projetos que a gente tanto participou. As pessoas às vezes falam assim, mas não existe demanda para isso na cidade. Para que vocês querem fazer tanta coisa? E aí você tem que ir em busca de números, qualificação das coisas, capacitação de todos esses números, vamos dizer assim, né, que a gente apresenta. E aí você cria um caminho muito longo para ter respostas daquilo que são necessários de imediato. Então, eu acredito que, estando dentro da vereança, estando dentro da Câmara, eu serei um mecanismo de ação para favorecer, para facilitar a vida das comunidades e a vida das associações e entidades que nós temos na cidade. Né? Por que tem que ser tão difícil as pessoas acreditarem que a determinada entidade, determinado setor, serviço, prestação de serviço social tem que ser concorrente de uma prefeitura? Não é concorrente, nós somos parceiros. A gente já falou aí do hospital. Veja a beleza do hospital. Olha, Cris, hoje, sei lá, o universo conspirando, o universo nos respondendo. Eu tive, assim, uma visita hoje no salão. Eu recebi uma cliente no salão que a mãe veio junto. E a mãe é paciente oncológica. E eu escutei a conversa. Eu não aguentei e falei, porque eu escutei ela falar... eu participo de algumas atividades e eu frequento o Ilumina. Aí não aguentei, você acha que eu ia aguentar? Então me fala, como é que você foi recebida lá no Ilumina? Abre o jogo, me rasga o verbo, como é que você foi recebida lá? Você foi bem atendida? Ela falou maravilhosamente. Graças a Deus. Peraí. Deixa eu contar, acabei de contar, vou contar. Graças a Deus existe o Ilumina na minha vida hoje. Eu fui muito bem recebida, eu estou aqui viva, feliz, participativa desse mundo, porque o Ilumina me recebeu de braços abertos. Como é que uma situação dessa, um hospital desse, precisou demorar 15 anos para ser construído? Percebe? Nós esbarramos em muitas coisas desnecessárias. Então, a gente tem um hospital hoje que é parceiro do poder público. Graças a Deus, nós trabalhamos muito para construí-lo, não fizemos sozinhos, foi uma equipe gigantesca de pessoas e voluntários que se engajaram nisso, profissionais competentes e qualificados, e hoje o negócio é uma realidade na cidade. Mas isso é uma parceria com o poder público. E a gente tem que fazer, o poder público como um todo, entender que todas essas pessoas, essas associações, são parceiras da comunidade. Por isso que eu acho que lá dentro a gente vai ter muito mais força. Eu acho que nem tudo é do poder público, nem tudo é o poder público, né? Acho que a sociedade tem que ter essa parcela de responsabilidade. E pelo que eu estou vendo aqui, você está se colocando de uma forma muito bacana, como um porta-voz, um canal entre o terceiro setor e o poder público. Eu acho que isso realmente faz falta. Acho que é uma missão meio insana para você assumir. Você sabe, né? Um ser humano, né? É o ser humano. Os egos, o poder, como isso, né? Mas você está falando de Ilumina, deixa eu dar um depoimento aqui, porque eu fico feliz também. Eu sei do seu trabalho, como é bacana. Eu fiz a minha mamografia 2 anos atrás na carreta, quando a carreta estava chegando. A doutora Adriana me convidou para fazer com a Clarinha Tacla. A gente fez uma matéria lá, foi bacana. Então, fui uma das primeiras a fazer mamografia na carreta nova. E aí, o ano passado, eu não fiz o meu exame de rotina e agora bateu um desespero, eu falei, preciso fazer. Até porque eu estava sentindo algumas coisas. Eu liguei hoje lá, sem me identificar, eu dei meu nome, mas assim, olha, eu gostaria de marcar. Dilnei, marcado para amanhã. Amanhã, às 13h45, eu vou fazer na carreta que está no Parque 1º de Maio. Maravilhoso. Eu vou fazer minha mamografia. É incrível. Sim. A pessoa ligou na minha casa. Cris, a gente trabalhou tanto para que a sociedade, para que as pessoas, principalmente as mulheres que sofrem tanto, com tanta coisa nesse sentido,
para que elas entendam que a prevenção é o melhor remédio, é o caminho mais curto para a cura. E tá lá, maravilhoso isso. Então, todos esses trabalhos que a gente tem feito em tanto tempo, em tantos anos, tem que trazer respaldo para a comunidade como um bem comum para todo mundo. E as pessoas têm que entender que elas podem aproveitar disso. Está lá, abuse. Você sabe que eu vou fazer um alerta agora, pensando nisso. Eu escutei algumas coisas de pessoas, profissionais que ainda continuam trabalhando dentro do hospital, porque nós encerramos o nosso ciclo. Né? Depois da construção do hospital, nós encerramos os nossos ciclos e partimos para outras atividades. Só que nós continuamos ainda sendo parceiros. A gente continua falando bem, a gente continua incentivando as pessoas a fazer a doação, incentivando as pessoas a fazerem a prevenção, porque a gente trabalhou tanto para ter uma entidade como essa na cidade, um hospital como esse, agora tem que sobreviver. As pessoas têm que ajudar. Você entendeu? Então, as pessoas têm que ir para lá ajudar o hospital a continuar. Então, eu acho que assim, nós fazemos tantas coisas, né, Cris? Agora cabe as pessoas aproveitarem daquilo que é bom. E eu fico muito feliz que isso tenha acontecido dessa forma. Orgulhoso. Berna Camargo, beijo, linda. Eu amo essa mulher também. Fala, bebê. Ela tá te dando a maior força na campanha, né? Tá, a Berna é parceirona minha. Nós temos um projeto junto, né? A gente já falou disso. Depois a gente fala a hora que você quiser. A Berna é parceirona e como a gente já está desde o ano passado trabalhando em novas ideias, apareceu a campanha, falou, Bê, vem comigo, me ajuda aí. Muito legal. Ela conhece muita coisa, né? Essa coisa do terceiro setor está no sangue dela, né? Tá. Gil, você sabe que para a Câmara não é uma coisa fácil, você tem esse projeto. Espera um pouquinho, você falou de... vamos voltar lá no seu... Você me contou uma história de centro comunitário, de trabalho, de gerar renda, porque a coisa não vai ficar fácil. Você sabe que a economia está numa queda livre e a coisa não tende a melhorar tão cedo. Não. Você viu que o dólar está por cima, desemprego geral. O que você pensa em termos de mandato, de trabalho na Câmara, caso você seja eleito nesse setor? Cris, uma das coisas que é responsabilidade do vereador é fazer projetos de lei e organizar serviços de uma forma geral. Propor leis de interesse municipal para debatê-los e aprová-los, né? Além de fiscalizar tanta coisa que o Poder Executivo faz. Mas por que é a história de fiscalizar? Porque é a ideia de direcionar para o bem comum, ok? Não dá para a gente ficar pensando em simplesmente, compra aí, gasta aí, faz o que dá. Não é assim que faz o que dá. Nós temos que direcionar isso como benefício para a comunidade. Eu sempre faço uma pergunta, Cris, para as coisas que a gente realiza. Quem vai ser beneficiado com essa ação? Sou eu ou é o todo? Se a resposta for eu, está errado. Já começa por aí. Quando a gente faz uma pergunta a respeito da Câmara dos Vereadores e eles começam a propor algumas ações, a resposta tem que ser sempre o coletivo. Se não for para o coletivo, porque eu estou defendendo a minha ideia, não é a sua ideia. Na verdade, a gente tem que pensar que o vereador está lá para cumprir o papel de representação de uma comunidade como um todo. Não é o bairro que o elegeu. O bairro que o elegeu, porque ele é conhecido no local, é uma coisa, é mais um local onde ele precisa prestar serviço. Não é o único local. E o que a gente vê muito é coronelismo nesse sentido. Eu não penso dessa forma. Nós temos que, na verdade, fazer para o todo de uma comunidade integral. Ok? Então, eu acho que assim, o meu trabalho na Câmara vai ser dar assistência a todas essas entidades e todas as comunidades de bairro onde a gente encontre a necessidade. Então, quando a gente está falando do nosso projeto a partir desse momento da pandemia, que, coincidências à parte, a pandemia veio para terminar de dar o golpe fatal assim, na empregabilidade do povo brasileiro e do mundo inteiro. Não foi só aqui, mas vamos pensar pela nossa cidade, ok? Cris, nós sabemos da dificuldade que é o nosso povo piracicabano, na grande maioria, ter uma condição de educação, ok? Nós temos educações lá em cima, muito boas, mas nós temos educações muito ruins lá embaixo.
Quem é que tem possibilidade de ter uma ótima educação? Quem tem mais possibilidades, não só financeiras, mas oportunidades. Onde é que essas pessoas que não têm condição financeira encontram oportunidades? Então, o que nós estamos pensando, na verdade? Através de um sistema, de um centro comunitário dentro do seu bairro, trazer para a comunidade capacitação e qualificação técnica para que essas pessoas que hoje estão perdidas, porque muitas perderam o emprego mesmo, estão desempregados, aumentou esse número, para que eles tenham qualidade, qualificação e capacitação para procurar um emprego melhor, né? Para ter condição de apresentar um currículo melhor, mas acima de tudo, de repente, virar um empreendedor local, que essa pessoa possa trazer até empregabilidade no bairro onde ela mora. Vou pensar por mim, ó, pensa por mim. Eu dou aula de cabelo, de saúde de cabelo, de terapias capilares, de tratamento geral, no Brasil todo, ok? Mas eu dou aula em Piracicaba também. Por que a gente não pode montar um núcleo nos bairros todos e a gente ensinar muita gente a cortar cabelo? Estou falando de só da minha profissão, ok? Mas a gente pode dar aulas para ensinar e incentivar as pessoas a cortar cabelo. Se ela fizer a escolha dela trabalhar no meu salão, ela pode pegar 4, 5, 6 ônibus para chegar aqui e ela ter um emprego, vamos dizer assim. Certo? Uma parceria dentro do meu salão. Dentro do salão do vizinho, do Rogério, da Maria, de todo mundo. Perfeito? Mas por que ela não possa, então, ser uma empreendedora local e montar o salão na casa dela? Eu comecei assim, Cris, você lembra? Eu comecei na sala da minha casa. Ela pode começar na sala da casa dela, ele pode começar na sala da casa dele. E depois de um ano, ele está empregando as pessoas que são os parceiros vizinhos da onde ele mora. Então, gerar para o bairro condição de comércio existente e pulsante dentro de onde ele vive. Agora, nós estamos falando de várias coisas. Por exemplo, por que a gente não pode ter um pintor bem qualificado? Cris, você conhece algum pintor bem qualificado? Não. Se eu precisava amanhã, não. Mas todos eles fazem um serviço maravilhosos, mas pode ser muito melhor. Então a gente pode, de repente, fazer com que uma pessoa entenda que se ele for um excelente pintor, ele pode ser um gerador de emprego, porque ele cria uma equipe e ele sai pela cidade toda ganhando dinheiro, dando emprego e trazendo renda, trabalho e renda para a comunidade. Então tem tantas coisas que a gente pode fazer. Uma das coisas que a gente sempre fala é a parte de robótica, né? Toda essa parte de internet. Você domina bem a internet, Cris? Minimamente, né? Minimamente necessário, né? Eu também, entendeu? Como é que eu posso? Né? Mas então, de cabeça. Tudo bem, nós estamos numa fase de geração diferente. Mas vamos pensar, se nós tivermos um núcleo onde a comunidade tenha orgulho de pertencer, ela tem orgulho, ela tem a sensação de pertencimento, aquilo é meu, eu estudo aqui, eu conheço aqui, eu trabalho aqui. Então isso gera, na verdade, uma sensação muito boa para mudança de uma paradigma de uma sociedade como um todo. Então é muito legal quando a gente fala assim, eu me orgulho de ter me descoberto professor. Né? Por que eu me orgulho? Você para pensar, Cris, você treina uma pessoa, você dá conhecimento para ela, você dá qualificação para ela, capacitação para ela exercer uma profissão, seja na área que for, e ela tem condição de gerar o próprio negócio, de gerenciar e de gerar o próprio renda dela, ou dela conseguir procurar um emprego e melhorar a condição de qualidade de vida dela e da família. Cara, eu tenho que tirar chapéu, assim, a mão, chapéu, a roupa, tudo, para todos os professores desse Brasil. Porque eles fazem um trabalho magnífico. Quando você traz conhecimento para a pessoa e traz uma capacitação, ela é dona do próprio nariz. Ela sustenta a família, ela ajuda pai e mãe, ela casa, sustenta os filhos, ela, ele.
Então, assim, nós estamos desenvolvendo hoje uma ideia de um projeto onde a gente quer trazer para a comunidade uma comunidade mais latente, assim, mais pulsante, onde ela tenha qualidade em todos os aspectos. Qualidade de vida, ambiental, social, profissional, né? É uma coisa muito maior do que a gente, sei lá, tá pensando. Dá um certo medo. Ó, quem tá aqui com a gente, a Cláudia Navarro. Cláudia, um beijo, querida. Andréa Lourenço, Suzy Rufo. O coral tá chegando. É, o coral. Gil. Gil. Fala, amor. Vamos falar de política. Vamos falar um pouco de política. Você gosta de política, Gil? Eu gosto. Você está querendo ir para política, você gosta de política? Está preparado? Está preparado? Cris, eu não sei se a gente está preparado. Eu acho que a gente nunca está preparado 100%. A gente vai aprender no meio do caminho, né? É a nossa profissão, por exemplo. Eu me formei com capacidade assim grande, com professores maravilhosos. Eu estava preparado? Nunca está, né? A coisa acontece. Você, por acaso, você já chegou a acompanhar ou você se lembra de algum vereador que teve uma atuação brilhante na sua avaliação e que ele é um cara que te inspira? Ou tem alguém na política que inspira você? Cris, honestamente eu não me faço referência a ninguém, não. Assim, não tenho oh meu Deus, sabe? Mas eu compactuo com algumas ideias, por exemplo. Você tem acompanhado a campanha do Felipe Sabará? Felipe Sabará, ele é candidato a prefeito lá em São Paulo. Ele tem umas ideias maravilhosas, inclusive para trabalho e renda, por isso que eu acabei seguindo o perfil dele. Ele tem uma visão diferenciada, né? Então eu gosto muito desse perfil dele. E tanto é que eu cheguei a conversar com ele para trazer as ideias dele para dentro das nossas cidades. Como é que eu posso ajudá-lo a trazer as coisas para cá? Mas, de repente, eu trombo com o Luciano Almeida. Luciano Almeida, que é o nosso candidato a prefeito pelo DEM, assim, tem uma cabeça brilhante. Eu estava observando alguém do lado de fora e, de repente, aparece aqui dentro, morador da nossa cidade, genuinamente piracicabano, que é um cara que, inclusive, trabalhou na Secretaria de Desenvolvimento de São Paulo, Ciência e Tecnologia, e assim, trouxe muito benefício sem ser prefeito. Ele tem uma cabeça macro, vamos dizer assim, ele pensa pelo todo, e eu, né, um reles mortal, eu estou pensando pela comunidade. Então, hoje, se eu for pensar em referência, hoje é Luciano Almeida, na minha visão empreendedora, na minha visão confiança, confio muito na capacidade dele, confio muito na maneira de gerenciar, né, todo esse empreendimento que é uma cidade, cara, é uma empresa, né? É uma cidade, é uma grande empresa e as maneiras como ele enxerga de fazer as coisas, eu sou muito fã do projeto, do plano de governo dele. Tanto é que eu acabei aceitando a proposta de entrar no partido junto com ele. Então, assim, se a gente parar para pensar em alguém que me inspire hoje, dos que já estão aí, Cris, eu tenho amizade com muita gente, mas falar para você que eles me inspiram como vereadores e como prefeitos, vice-prefeitos e secretários, não. Eu acho que deixam a desejar ainda. Tem muita coisa boa? Tem muita coisa boa. Não fazem de todo ruim, não é isso. Mas eu acho que ainda falta um olhar voltado mais para o todo, um olhar voltado mais para o bem comum. Essa ideia de ficar defendendo o meu partido, porque eu sou do meu partido, cara, eu acho que entrou lá na Câmara de Vereadores, você não é mais de partido nenhum, cara, você é da cidade. Pode representar o partido? Pode. Pode aceitar as ideias? Pode. Mas não pode esquecer do povo piracicabano. O que eu vejo muito... Sabe, Gil, eu não sei qual avaliação que você tem a respeito. Eu dou a minha opinião depois, mas você acha que falta... a oposição não é uma coisa salutar dentro de um regime democrático? Sim, é muito salutar. Não faltou oposição aqui em Piracicaba todo esse tempo? Cris, eu acho que não é uma questão de oposição, porque eu vejo alguns vereadores hoje fazendo muita oposição, briga, bota muito dedo no nariz, fala.
Mas não traz solução, Cris. Porque adianta ficar falando. Fala, fala, fala. Então, eu acho que essa é um pouco Quando você fala de oposição, eu falo de oposição no debate de ideias. Sim. Né? Quando você fala para o prefeito, da qualidade de vereador de partido de oposição, porque não adianta, isso existe orgânico na política. Prefeito tem uma base de apoio e, normalmente, você tem a oposição, que é aquela que vai fazer o contrapeso, que vai ficar de olho um pouco mais aberto, para ver se o cara não pisa na bola. Né? Normalmente, correta, essa oposição seria para evitar que o cara cometa erros ou que ele tenha um olhar mais macro, como você está colocando. Senão ele fica só aqui, achando que o programa dele, que o olhar dele é o melhor para a cidade. E se você tem uma oposição construtiva, uma oposição propositiva, você consegue trazer o bem para a cidade, né? Eu acho que faltou um pouco isso em Piracicaba, na minha visão. Sim, Cris, você sabe que assim, é a velha maneira de fazer política. A oposição é ficar brigando pelas suas ideias, né? De ficar questionando tudo absolutamente, mas não trazer proposições de conserto, vamos dizer assim, né? De novas ideias. Eu sempre fui muito adepto. Cris, nós dois, vamos pensar, nós dois pensamos muitas coisas diferentes. Mas nós temos, juntos, eu fiquei pensando esses dias, cara, a Cris seria perfeita lá dentro da Câmara, junto comigo. Não parou pra pensar? As nossas diferenças, Cris, as nossas diferenças são enriquecedoras para uma comunidade. Eu acho que quando você fala em oposição, a gente tem que pensar que as nossas diferenças têm que ser plurais, elas têm que ser, na verdade, enriquecedora de conhecimento e soluções. Quando a gente... Mas essa é a arte da política. Então, mas você sabe que eu sou chato, né? Eu também sou. Você sabe o tanto que eu sou chato. Eu fico pensando, esse dia eu estava pensando assim, meu Deus do céu, a hora que começar alguns assuntos lá que eu fico observando, que eu vou acompanhando, tem algumas coisas que eu não concordo muito, que é muita repetição de muitas coisas, né? Eu fico falando assim, meu Deus, eu vou ter que ter assim, me juntar assim, né? Me inspirar para eu não sair gritando. Tem que fazer muito oponopono. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Já ouviu falar no oponopono? Tem que fazer muito isso, para ficar zen. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, a gente fala assim, de oposição, porque eu vou pensar pela administração atual hoje, né? Só fez coisa errada? Não, eu acho que fez muita coisa boa. Mas não pode ser baseado só nas coisas poucas, vamos dizer assim, que fez, que mereça, né, renovar essa situação. Eu acho que está na hora de nós renovarmos com ideias novas mesmo, com gente nova, né, trazer soluções novas para as mesmas coisas que estão aí há tantos anos, há tanto tempo. Eu vou falar ainda por nós mesmo, quanto tempo a gente sofreu para construir aquele hospital, quanto tempo a gente sofreu para a gente integrar a sociedade dentro de um projeto feito Pequeno Cidadão. Então, a gente precisa de ajuda no todo, entendeu? E a gente pode fazer diferente, sim, Cris. Pode ser mais fácil, não é? Você não acha que pode ser mais fácil? Acho meio utópico. Eu acho meio utópico, mas a gente tem que trabalhar para isso. Mas, Cris... Se a gente começar a tomar esses espaços que eu falo, nós, cidadãos comuns, se a gente começar a ocupar esses espaços de fato, começar a dar umas cotoveladas, dá licença um pouquinho aí, coronel, que eu vou entrar, que eu também quero entrar nessa festa. Eu acho que é isso que a gente precisa, né, fazer para poder começar a tomar posse dessas coisas. As pessoas não deixam, está muito no brasileiro, eu não sei se é no brasileiro, mas sabe, o cara não vota, ele cata o santinho no chão para votar na hora, ele não sabe de onde vem o cidadão, né? Ele não lembra em quem ele votou, ele não acompanha o cara trabalhando, então ele não sabe o que o cara está fazendo com o voto dele, né? E quer que as coisas aconteçam, não dá, a gente precisa mudar isso. Não dá mais, mas você para pensar assim, esses dias, bom, eu não sou nem perto de vereador ainda, porque nós estamos há 15 dias, né? Mas eu tenho recebido inúmeros pedidos, né? É de cesta básica para cima. Imagino. Você tem que pensar que assim, o vereador que está lá dentro,
Primeiro porque assim já não é legal, né? É lei, é crime eleitoral você ficar comprando voto, seja da forma que for, com cesta básica, com doação, com gás de gás de botijão, botijão de gás e companhia limitada. Mas, menina, as pessoas, não sei como que elas descobrem o telefone da minha vizinha, o telefone da Ana, para ligar, para ficar pedindo. Eles pedem de absolutamente tudo. Na verdade, vai ganhando. isso eu acho que vai assanhando muito essa vereança, essas pessoas vão falando, eles acham um caminho mais fácil para conseguir se perpetuar, vamos dizer assim, no poder, na cadeira. E as pessoas não entendem. Cara, se você vende o seu voto a troco de uma cesta básica, cara, você não pode pensar por si só, você tem que pensar por uma comunidade toda. Você começa a falar assim, você vai lutar pela saúde pública. Cara, eu vou lutar para que o executivo fabrique uma saúde pública de conceito, de verdade, né? Agora, eu não posso ficar furando fila, Cris, me pede lá e fala, não, vem aqui que eu dou um jeito, coloco você para fazer a sua mamografia lá no primeiro lugar da fila. As pessoas têm que parar de fazer isso, não é só o vereador parar de fazer isso. As pessoas têm que parar de pedir isso para o vereador, isso não é responsabilidade dele. Saúde pública na cidade é responsabilidade de um executivo enorme, de toda uma situação. O vereador não pode resolver a saúde pública da cidade dessa forma. Tem que estar lá investigando, tem que ser o chato que vai propor ideias para que a saúde melhore, né? Em todos os aspectos, vamos falar de tudo. Do esporte, por exemplo. O esporte é uma coisa maravilhosa, Cris. Eu fui esportista, há quantos anos que você me acompanhou que eu fui esportista? Né? Poxa, será que nós não temos mais na cidade uma política onde traga benefício para esses esportistas na cidade? Nós temos tantas coisas de esporte na cidade que possam ser incentivados, né? Com N coisas. Agora... esporte para a base, esporte para um menino que está lá na comunidade, que joga pelada na várzea lá, descalço, né? Isso, a gente só tem investimento em esporte de elite, cara, não dá. Não dá. O menino não vai sair do Bosque do Linheiro para vir nadar aqui no 15, entendeu? A gente precisa ter política de base para o esporte. Só que, infelizmente, tem gente que ainda acha que ajudar o esporte é ficar distribuindo chuteira lá no bairro. Não dá mais para fazer política dessa forma. Então, Você lembra quando traziam atletas de outras cidades para disputar campeonato aqui, para fazer pontuação para a cidade e falar que isso é investimento no esporte? Faça-me por favor, né? Você percebe que tem tanta coisa para a gente fazer. Eu tenho um amigo chamado Newton. Newton, ele é triatleta da terceira idade, ó. Pensa. Ele é maravilhoso. Ele treina para tudo quanto é lado e treina muita gente. Ok? Mas ele faz isso na unha, Cris. Ele faz isso na unha, sozinho. Percebe? Nós temos tantas coisas na cidade, por exemplo, nós temos equipes de bikers na cidade, não temos? Muitos. Cadê a equipe de biker da cidade, campeã estadual, que pode ser campeã brasileira, representar a cidade? Por que a gente não pode ter todas essas coisas incentivadas? Cadê a escolinha de base de futebol, de voleibol, de basquetebol? Paula faz um trabalho maravilhoso com a escola de basquete. Mas ela faz sozinha. Toda a tradição que a gente teve aqui, né? Que a gente tem aqui, né? Com a história rica. Meu pai foi do basquete de 15. Quantas figuras passaram pelo basquete dessa cidade, né? E você sabe, posso fazer comercial? De outro vereador? Fazer comercial de outro vereador. Você sabe que o nosso amigo Hermes também entrou na política? Herminho, eu sei, querido, Hermes, tá? O meu irmão tá apoiando o Hermes, tem que dizer. Ele veio me visitar hoje, a gente conversou do Marcelo. Hermes tá ouvindo. E assim, eu falei pra ele, eu falei, Hermes, você já parou pra pensar, nós três lá na Câmara, eu, você e a Cristiane? Quantas diferentes... Cris, veja isso. Quantas ideias diferentes que nós conseguiríamos enriquecer aquela casa de leis.
Eu conto com isso. Eu não tenho essa coragem, meu amigo. Até já fui convidada, mas não tenho essa coragem. Ah, Vai pro lado de casa, vamos vou dando lá. fogo. Vou dando espaço para os meus amigos falarem. Você sabe muito bem, Dionei. É. A gente tem pontos de vista diferentes em algumas coisas dentro da política, mas eu acho que, no geral, o que a gente pensa é a mesma coisa, que é o bem, né? Sim. Eu vejo por uma ótica, você vê por outra, mas no final o que a gente quer é uma política renovada, ética, transparente, né? Honesta, né, Cris? Tem que Honesta. feita com P maiúsculo mesmo, né? Eu acho que a gente precisa acreditar nisso. Precisa. Você sabe, você me perguntou esses dias, né? Por que um cara como você entra na política? Né? Você me fez essa pergunta esses dias. Cris, por que não? Eu pergunto para você, né? Assim, por que a Cris não entra para a política? Tudo bem, cada qual no seu. Mas por que pessoas como nós não podemos participar dessa cidade politicamente, para que a gente incentive as pessoas a pensar políticas públicas voltadas para o bem do todo da comunidade? Eu convidei um amigo nosso há muitos anos atrás, eu convidei um amigo nosso, ele ainda era vereador na época, e eu falava o seguinte, cara, nós precisamos trazer uma escola de política na cidade, independente de partido, não vamos falar de partido não, nós vamos falar de política. Nós vamos trazer conhecimento para os jovens de hoje, vamos pegar os meninos, as meninas, os meninos de 14, 15, 16 anos em formação política, que logo vão votar, e por que não os pais dessas crianças que também tenham conceitos, e a gente vai falar de política para desmistificar isso. Por quê, Cris? Para pensar, hoje nós temos 50, beleza? Os jovens de hoje com 20 anos, daqui 30 anos, eles podem ser os nossos presidentes quando a gente estiver com 80. Que presidente eu quero para o meu país, que prefeito eu quero para a minha cidade, se nós não ensinarmos essas jovens de hoje. Vamos falar da Alice. A Alice está com 18 anos, maravilhosa, uma cabeça... Cris, te amo, você está de parabéns com a filha que você conquistou nesse mundo afora, sabe? Porque eu vejo assim, uma pessoa como a Alice, daqui 30 anos, que ela vai ter 40, 48, ela merece ter um futuro perfeito, brilhante. Que jovens de hoje serão os nossos políticos de amanhã. E eu convidei essa pessoa que tem tanto conhecimento, vamos fazer isso, é um movimento. Para que a gente traga uma cidade mais politizada, mais economicamente mais ativa, mais pensante, né, no todo, na comunidade como um todo. É verdade. Vamos fazer. Sumiu da minha vida e desistiu de fazer. Por quê? Eu tenho uma sensação, sabe por quê? Eu tenho uma sensação que, assim, eu vou ensinar meu concorrente. Não é concorrente, Cris. Nós não somos concorrentes. Nós somos irmãos, nós somos parceiros. Nós temos que fazer as coisas juntos. Tudo bem que você pense diferente de mim. Mas nós temos que fazer... Não, e é necessário, né? É necessário. Necessário. E eu acho que isso é enriquecedor até... Olha, vamos falar do meu projeto agora aqui, tá? Nós somos cinco cabeças pensantes, né? 4 cabeças, 5 pensantes, porque você começa a observar, apareceu mais um, quando a gente foi ver, já são 12 cabeças pensantes. Cada um pensa de uma forma. Cada um acredita de uma forma. Mas, Cris, as coisas estão tomando um vulto tão grande, tão maravilhoso, que nós estamos ficando orgulhosos. Está nascendo um filho maravilhoso, Cris. Graças às diferenças de ideias. É isso. E é uma coisa que está se extinguindo, Dionei. As pessoas não estão entendendo. Elas não estão conseguindo conviver com o diferente. Isso me assusta de uma forma gigantesca, porque a pessoa não consegue conviver com o gordo, com o negro, com o cara do outro partido, o direito, o esquerdo, o alto, mas o que é isso?
Você assistiu The Voice essa semana? Domingo? Não, Assistiu The não. Voice? Eu gosto muito de The Voice, tanto o Kids, né, como o adulto. Gosto muito. Mas por que assim? Eu olho aquilo, é assim, é tanta gente talentosa nesse Brasil, Cris. Brasil é um celeiro de talento em todas as áreas, em todas. Se você pega os meninos hoje, as meninas jovens que são programadores. Eu tenho um sobrinho, Cris, tenho um sobrinho no Rio de Janeiro que aos 17 anos ele montou a primeira empresa dele, tecnologia. Entendeu? Abandonou a faculdade por um tempo porque a faculdade não estava preparada para ele. Depois ele voltou a formar, entendeu? Mas assim, eles são tão talentosos e apareceu uma pessoa lá, eu não vou saber o nome dela, é uma travesti, cantora. Cara, é assim, eu fico imaginando o sofrimento dessa pessoa, a transição de sofrimento dessa pessoa durante uma vida para chegar lá e virar as 4 cadeiras. Cara, eu senti tanto orgulho daquela pessoa. É um negócio tão estranho. Não importa o caminho que ela tenha escolhido. Se nasceu menino, nasceu menina, se viste roupa, não importa nada. Importa o ser humano bom que ela se tornou, apesar de tudo, ela se tornou um ser humano bom, voltada para um talento maravilhoso. Para que ficar discutindo? Para que ficar brigando? Fala. Pode ser tudo tão mais simples. Né? Com certeza. Respeito. A gente precisa reaprender a conviver com as diferenças. Tá muito, eu acho que as redes sociais meio que se confundiram com a realidade e as pessoas meio que, elas são grosseiras, né? Você não consegue fazer um debate de ideias, é um negócio meio assustador. Gil, tem uma coisa que eu coloquei um item aqui para falar com você. Eu acho um pouco hipócrita uma discussão que existe sobre salário de político. Vamos pensar no salário do vereador aqui em Piracicaba, que é um salário que eu acho que equivale ao do secretário municipal, deve ser algo em torno de 9, 10 mil reais. A minha opinião pessoal é que um vereador tem que ganhar bem sim, porque quem trabalha de verdade e fica enfiado naquela Câmara o tempo todo, né, e está o tempo todo atendendo a população, ele é como um executivo, ele merece uma boa remuneração. O que eu acho é que existe um aparato muito desnecessário de carros de marca tal, algumas benesses que não são legais. Remete um pouco à corte imperial. Um bom salário eu sou favorável, eu não sou favorável a benefícios. Esses vale paletó da vida e outras coisas, né? Eu queria saber um pouco de você, o que você pensa sobre isso. Eu compactuo absolutamente perfeito com você em tudo. Eu sou adepto do seguinte, por exemplo, nós sempre somos voluntários nos projetos todos por aí, certo? Mas eu sou voluntário por opção, ok? Mas quem trabalha merece ganhar. Eu acho também. Muito. Só que tem um detalhe, tem que valer por merecer. Tem que fazer por merecer. Não pode falar assim, eu sou vereador. Não. Você não é vereador. Você é um funcionário público da comunidade que te escolheu. Dos que te elegeram, mas acima de tudo, dos que não te elegeram. De uma comunidade como um todo. Então você pode ganhar 1.000, pode ganhar 5.000, pode ganhar 10.000, pode ganhar 20.000, não importa. Mas você tem que prestar conta disso. Eu não compactuo com nada de vantagens. Entre algumas coisas que eu presenciei já, Cris, é assim. Transformar o gabinete em máquina de xerox. Você já viu isso? Viu? Espera um pouquinho. Existe verba de gabinete para que você possa desenvolver benefício para um todo. Mas não privilegiar a meia dúzia que chega lá todo dia e fica tirando cópia de documento, cópia de certidão, cópia de currículo. Viu? Eu cheguei a presenciar meia dúzia de pessoas que tiram, juro por Deus, um pacote assim, saía de lá com 5 currículos xerocados. 5. Com 50 currículos xerocados para distribuir para a cidade. Pergunta, você vai procurar emprego, você distribui currículo para 50 empresas, assim, de porta em porta?
Nem se vai mais isso, né? Exato. Mas eu vi isso há pouco tempo. Não faz muito, não. Eu presenciei algumas coisas nesse sentido que eu saí de lá assim tão horrorizado. Você precisa atender a população para ajudá-la? Sim. Mas ajudá-la orientando. Ajudá-la trazendo quem é responsável para resolver a situação. Agora, ficar transformando o gabinete em muito puleiro, assim, de cabide, né? Cabide de penduricalhos, todos os vale paletó, cá. Eu fico pensando assim, por que que eu, como vereador, preciso do carro da Câmara? Se eu tenho o meu, Não, e para que precisa ser um carro, de última né? geração Um aí. sedã? Pega um carro mil, pega um, sei lá, né? Um Palio, um pneu meu. Ah, Não, pega a estrada tranquilamente. vamos dizer até uma coisa, ele pode ser popular, mas precisa ter pelo menos um ar-condicionado nessa cidade, tá? Até concordo, não é? O Exato. meu não tem. Mas vamos pensar que não precisa ser um Alfa Romeo, né? Aquelas coisas assim. Mas, enfim, é tanta coisa desnecessária que eu acho que todas essas verbas de gabinete poderiam ser destinadas de uma forma melhor. Por isso que eu falei, eu sou muito chato com as coisas. Eu sou muito persistente com as coisas. Eu me preocupo, na verdade, exatamente com isso. Mas eu não posso me estressar com quem faz as coisas erradas. Se estiver fazendo coisa errada, eu posso denunciar, mas não me envolvo. Tá fazendo errado, rapaz. Pode fazer diferente para melhor. Eu não tenho que ficar brigando por causa disso. Eu tenho que cuidar da minha vereança consciente, ok? Ética, que a gente é assim sempre, e parar com essa coisa de vantagem, vantagem, vantagem. Eu fico vendo, eu acompanho alguns grupos, né? E alguns grupos, inclusive, de terceira idade, e eu vejo que existem, assim, 2, 3 vereadores que ficam durante 4 anos bancando pizza para as festinhas, entendeu? O que ajuda você dar 20 pizzas, 10 pizzas para reunião da turma da terceira idade, da turma do boliche, da turma do boxe? O que mas não faz um projeto, não faz uma ação que de repente fala assim, gente, o que vocês realmente estão precisando? Lógico que vai aparecer de tudo. Eu preciso de consulta médica, eu preciso de dentista, eu preciso de ônibus no meu bairro. Tudo bem. Então vamos buscar a solução para todo, mas não para uma pessoa. Para o bairro todo. Essa história dos nossos ônibus hoje, o que virou esses nossos ônibus? Nós temos que buscar a solução de um transporte adequado para a comunidade, para que todo mundo tenha a possibilidade de locomoção a qualquer hora do dia e da noite. Viu? Aqui em Piracicaba nós temos que ter um debate sobre o transporte do futuro, porque se tem uma área que está evoluindo, que está mudando de forma rápida, e em menos de 10 anos nós vamos ver mudanças impressionantes, é a área do transporte. Ô, Cris. Tanto o particular quanto o público. Vai ser uma coisa assim. Se a gente não se adequar e não pensar com olhar lá na frente, o que já existe, os estudos já existe, o que vai mudar, nós vamos virar uma cidade anacrônica, né? Uma cidade que não vai conseguir proporcionar mobilidade contemporânea para a sua população. Não você sai da cidade entre, vamos dizer, entre 4 e 6 horas da tarde? Entre 4 e 7 horas? Você sai por aí? Não tem um anda. congestionamento. A cidade já não anda mais. Agora você para pensar, eu tenho uma pergunta para fazer para você, básica. Por que a cidade de Limeira, vizinha, está aqui a 30 quilômetros, ela pode ter um transporte de qualidade com ar-condicionado e nós não podemos? Pois é. A troco E Paulínia, que tem a parte pública de graça. Lembra? Não sei se é ainda. Por causa do petróleo, da refinaria lá que banca a cidade toda, né? Mas, realmente, por que num lugar você tem, né, essa qualidade
tão próximo e aqui não, né? Tudo bem. Tá vergonhoso. Mas Que a gente tem aqui. será que é o quê? Será que é descaso? Sei lá, será que é necessidade? A empresa não é qualificada? Outra coisa que eu falta de gestão. Falta de gestão. Sim, tem qualquer. Eu acho assim, eu vejo na gestão, nas gestões do Bages, prioridade, uma mobilidade focada em quem tem carro. Carro a gasolina foi uma gestão baseada no agora. Eu não vi essa gestão baseada no futuro. Exato. Né? Na questão da mobilidade. Agora, alguns anos atrás, eu tive uma discussão aberta no Face, né? Eu sou amigo de alguns vereadores, né? Não frequento a casa deles, mas eu tenho contato com eles. Somos amigos de Face, inclusive, vivemos trocando ideias e tal. E aí eu comecei a questionar algumas coisas. Por quê? Nós falamos de zona azul, nós falamos de asfalto, nós falamos de transporte, nós falamos de algumas coisas. E aí, assim, vereador, eu comecei a questionar o seguinte: é responsabilidade do vereador pedir para instalar lombada na esquina da sua casa? É responsabilidade do vereador ficar pedindo para tampar o buraco na rua Moraes Barros, na altura do número 800? E aí, cara, isso vai me fervendo a tampa, assim, né? E eu comecei a questionar, falei, cara, tá bom, então já que nós vamos falar em segurança, porque a justificativa era essa. Eu entrei com um projeto de solicitação na Secretaria de Obra para construir lombada na esquina tal, para tampar o buraco na esquina tal, em virtude da segurança do cidadão piracicabano. Tá, então vamos falar de segurança. Como é que nós podemos ter segurança no asfalto da cidade se nós mantemos o contrato de uma mesma empresa há mais de 20 anos que presta o serviço que presta, que o nosso asfalto é horroroso? Vai em Indaiatuba, vai aqui na vizinha Indaiatuba, ali é um tapete. Você não sente o carro andar na rua. Por que que Indaiatuba pode ter um asfalto de qualidade daquele jeito e nós não podemos? Ah, lógico, o trânsito aqui é muito maior. Espera um pouco, e não existe qualidade para isso? Existe estudo para isso hoje, Cris. Mais de tecnologia, né? Mais do que nós temos em tecnologia. Você já viu falar em manta asfáltica emborrachada? Já. Impermeável? Tem vários nomes. Eu e a Ana fizemos uma pesquisa há mais de 10 anos atrás, nós trouxemos isso como opção, como solução. Nem abriram a porta da secretaria para receber a gente. Não precisa fazer, mas estuda a possibilidade. Precisa fazer a cidade inteira? Não. Faz uma parte, uma cidade que possa ser conduzida diferente, aonde parece mais buraco, onde tem um trânsito mais intenso, naquele lugar. Então lá precisa de um asfalto melhor. Não é tão simples pensar dessa forma? E o nosso tempo vai esgotar. Daqui a pouco vai entrar o reloginho aqui. Adriano Ferrari Tatu. Quem é o tatuador mais bonito de Piracicaba? Eu não sei. Você faz a tatuagem mais bonita de Piracicaba, eu vou aí fazer uma tatuagem. Ele faz. Vou fazer o comercial dele. Ele faz a tatuagem bonita e o homem é bonito, desgraçado. Eu vou fazer, então. Pode ir. Gil, eu vou interromper, meu amor, porque daqui a pouquinho ele vai entrar no reloginho e eu detesto ficar despedindo sem falar. Primeiro eu quero agradecer minha parceira, que é o Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz, da Deusa Camargo, queridíssima. Uma escola fantástica, viu, Gil? Está aí uma pessoa para fazer uma parceria, uma professora focada na comunidade, uma pessoa incrível. Me manda o telefone. E agradecer a você, que é meu parceiro, te desejar sorte. Eu quero muito que você seja eleito, muito mesmo. E eu fico feliz de ver você, o Eminho, gente bacana indo para a política, isso é bacana. Eu acho que começa, a onda da mudança começa aí, a gente está precisando. Tá bom, meu amor? Agradeço imensamente. Grande sorte para você. Posso falar meu número? Pode falar tudo! Canta o jingle também. Vote Dilneide Campos 25010 por uma cidade melhor. Isso aí. Canta um pedacinho do jingle, como é que é?
Ai, Cris, é uma música. Ai, é lindo, adorei, eu adorei, adorei. Eu Cláudia vou, Navarro, um beijo, eu querida. vou mandar ela para você e você replica A ela. minha letra, muito Ó, bom. 25010 porque o Dilney é 10 porque você é 10 e merece 10, tá bom? Tchau, Dil, beijo, querido. Beijo, pessoal. Muito Daqui a bom. pouquinho, ó, a entrevista está lá no IGTV. Quem não me segue, vai lá me seguir no arroba Papo com Cris. Tudo Vai lá bem. no YouTube amanhã. Entra lá, se inscreve no meu canal. Pô, eu preciso que você se inscreva no meu canal, aciona o Vamos sininho, lá, vamos comenta, lá. compartilha. Preciso disso para trazer conteúdo bacana para vocês. Então Isso se mesmo. inscrevam lá. Beijo, Eu Dil. Fica com apoio Deus e boa 100%. sorte. Eu apoio 100%. Beijo, Um fica com abraço, meu Deus. anjo. Sucesso, viu? Pra Obrigado. nós. Passem lá no meu canal para se inscrever lá no Papo com Cris no YouTube, tá bom? Estou esperando vocês lá. Para eu continuar trazendo essas entrevistas bacanas aqui, que nem essa do Juninho. Beijo, gente. Até terça-feira, às 8 da noite.